Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que nem todo mundo gosta, mas que deveriam gostar um pouquinho mais, que é a política. Porém, se você não for inscrito no canal, antes já se inscreve aqui embaixo e lá no final, se você gostar do vídeo, deixa aquele like, beleza? A palavra política, ela deriva do grego polis e ela significa basicamente tudo aquilo que deriva da vida urbana, da vida na cidade ou mesmo da vida social e da própria sociedade. Levando isso em consideração, política é tudo aquilo que a gente faz num determinado espaço geográfico organizados enquanto sociedade. O que a gente pode chamar de casa, bairro, cidade, estado, país e por aí vai. Porém, com o passar do tempo, vários teóricos foram pensando em como materializar esse pensamento do que é a política em instituições, processos, responsabilidades e, mais importante ainda, as pessoas que fazem parte de tudo isso, que é basicamente todo mundo. Definir política hoje em dia acaba sendo bem fácil, porque é basicamente tudo aquilo que fazemos enquanto sociedade. Toda decisão que você toma no seu dia a dia, por mais pequena que ela possa parecer, acaba sendo uma decisão política. Mas se basicamente tudo que a gente faz é política, por que existem aqueles que insistem em negar a política? Como eu disse anteriormente, os teóricos foram, ao longo da história, construindo materialmente o que representa a política, através das suas instituições, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, e todos aqueles que integram esses poderes. E nós também temos a maneira como nós nos integramos a esse sistema, que no caso pode ser considerada democracia ou voto direto, enfim. Só que com o passar do tempo, essa participação nossa na política, ela acabou se distanciando bastante. E a gente acabou criando a ideia de que a gente elege políticos que vão ganhar rio de dinheiros e que vão acabar roubando a gente de qualquer jeito porque ninguém presta. E aí acabou que essa visão palpável, esse desenho material da política, se tornou nas nossas vidas cotidianas algo que não presta para ser debatido, para ser pensado, para ser corrigido, porque a gente tem muito mais coisa importante para fazer no nosso dia a dia. A partir daí, a aversão, o ranço pela política, aquele ódio pela política, foi tomando cada vez mais força, porque a política ela é uma coisa que a gente participa a cada 2 anos com o voto obrigatório e é só. A gente não faz mais nada porque a gente está de mãos atadas. Essa é a ideia que a gente tem de política. E aí esse pensamento, esse sentimento de aversão, de rancor, de ódio, de ranço pela política, acabou criando uma brecha para que pessoas que se apresentassem como antipolíticas participassem ativamente do processo político. E aqui, no caso específico brasileiro, vale lembrar 2 pontos bem importantes. O primeiro é de que a gente passou 21 anos inseridos num contexto de ditadura militar, onde havia muita repressão ao pensamento político mesmo, à participação política do povo. E nós só voltamos a votar de fato 4 anos depois do fim do período ditatorial aqui no Brasil, depois de muitos protestos, manifestações e muita luta. Então, o nosso sistema ele é ainda muito novo, muito cru, tem muitas brechas que precisam ser estudadas, repensadas e, claro, corrigidas. Isso sem contar a participação da mídia, que é super importante para a gente compreender esse processo e que era muito ceifada durante o período da ditadura militar, porque eles repreendiam também a mídia. Afinal, o governo ditatorial, hoje, nós conseguimos saber que ele é mais corrupto até do que outros períodos da nossa história. O que nos leva ao segundo ponto, que é o fato de que existem várias formas da gente pensar essa política material, como pensando nas instituições, né, que eu citei anteriormente, ou mesmo pensando nas relações de poder entre camadas sociais diferentes. E aí entra mais uma vez o papel da mídia, porque a mídia consegue ter uma influência muito grande naquilo que o povo vai pensar sobre determinada política ou determinado político. Ou, para dar um outro exemplo dentro disso, as relações de um patrão que fala que é para votar no candidato X porque os empregos dependem daquilo. Deu para entender, né? E uma outra parte muito importante nisso tudo são os partidos políticos, que representam as ideias de um grupo de pessoas. Então, um grupo de pessoas que pensa mais ou menos igual,
eles acabam se aglutinando num partido e a partir dessas discussões que rolam ali, a gente consegue ter a materialização de todas essas ideias. O que acontece não só aqui no Brasil, onde o sistema é novo e a gente ainda está muito cru nisso, mas em outros países também, é que as pessoas também não se veem mais representadas por esses partidos porque elas não se interessaram muito em ocupar esses espaços de debate, e é aí que entra o político não político. Ele se alimenta exatamente dessa brecha onde as pessoas elas não entram mais para debater num determinado partido político ou participando mesmo da política e joga para o povo um discurso que o povo quer ouvir. Um dos exemplos mais marcantes que nós temos de não política ou de negação da política ou de apolítica aqui no Brasil é a da eleição do Tiririca, que foi eleito aqui em São Paulo com uma votação recorde e com um bordão pior do que tá, não fica. Gente, estou aqui para cumprir o prometido. Eu falei para vocês que ia dizer o que é que o deputado federal faz. Deputado federal trabalha muito e produz pouco. É claro que o exemplo do Tiririca é um exemplo bem extremo que acabou sendo compreendido por muitos historiadores e muitos sociólogos, filósofos como um voto de protesto. Só que essa movimentação acabou se repetindo ao longo dos anos e pessoas que se consideram, que se vendem como outsiders, ou seja, aqueles que estão fora do sistema político, geralmente acabam se dando muito bem nas eleições. Foi assim que o João Dória, atual governador do estado de São Paulo, que antes era empresário, e o Wilson Witzel, ex-governador lá do Rio de Janeiro, que antes era magistrado, conseguiram entrar na política. Mas eu creio que o ápice de pensarmos essa não política, essa negação da política, está no atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos seguidos. E mesmo assim, durante a sua campanha presidencial, ele conseguiu se vender como alguém que não fazia parte do sistema. Ele filiou-se a um partido bem pequenininho e a sua explosão de popularidade acabou, inclusive, alavancando as campanhas do Wilson Witzel e do João Dória, além de uma outra tonelada de políticos que acabaram entrando como senadores, deputados estaduais, deputados federais e até na última eleição com prefeitos e vereadores. Só que o atual genocida, digo, presidente, encara no meio dessa pandemia situações que fazem com que ele participe da política, porque se ele não participar, ele não consegue apoio para votações, para manter ministros no poder, para conseguir verbas e para conseguir passar projetos, enfim. E que no fim das contas é necessário pensar a política, participar da política e não só odiá-la, que é muito engraçado, porque odiar a política acaba sendo um ato político. O problema é que a política material acaba por se livrar dessas pessoas que se vendem como não políticas, como é o caso do Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro, que foi cassado com 2 anos de mandato por conta de suspeita de desvio de verbas durante a pandemia, sem ter absolutamente nenhum apoio na votação lá na ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que curiosamente só aconteceu depois que ele passou a brigar bastante com o Bolsonaro, ou na atual situação do país, que além de toda a questão socioeconômica e toda a crise que a gente está passando, também tem que enfrentar a incompetência de alguém que se vende como não político por não saber enfrentar uma pandemia, ou não querer enfrentar uma pandemia. E só essa brincadeirinha de odiar a política custou mais de 300 mil mortes até o momento da gravação desse vídeo. Gostemos ou não, a política é talvez a principal parte da nossa vida. Então participar dela acaba sendo essencial para que a gente coloque em prática aquilo que a gente pensa para um mundo melhor. Inclusive para que a gente pare de pensar que a política é algo tão distante da gente. Porque, afinal de contas, nós construímos a política, nós fazemos parte da política e nós somos propriamente a política. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem deixar algum comentário sobre o tema, alguma pergunta, para gerar alguma discussão, posta aqui embaixo que eu vou tentar responder. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau.